Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Se você está chegando aqui agora, eu sou o Luiz Antônio e te ajudo, te ensino a investir em fundos imobiliários mesmo que com pouco dinheiro. Hoje a gente vai falar sobre o KIZO 11. Talvez você tenha visto aí que ele é o fundo de fundos da Suno, mas você vai ver que não é bem assim. Então se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, já curta esse vídeo para dar aquela moral pra gente, já se inscreve aqui no canal também para acompanhar, para receber os próximos vídeos. Mas vamos lá falar do KIZO 11. Para entender esse fundo, você precisa ter em mente duas coisas principais. A primeira é que KIZO vem de Kilima mais Suno, e a segunda, você precisa saber sobre o Suno 30. A Kilima é a gestora do fundo, como qualquer outra gestora de fundo imobiliário, mas tá aí qual seria então o papel da Suno nesse fundo. Com a Kilima, ela replica o índice Suno 30, que é da Suno, então é fundamental você entender o Suno 30 para poder entender o KIZO 11. E o Suno 30 é um índice, é uma carteira teórica de fundos imobiliários que é determinada por parâmetros específicos para escolher lá quais fundos imobiliários vão compor essa carteira. E no caso do Suno 30, ele pega os 30 fundos de maior patrimônio líquido negociados na Bolsa de Valores e seleciona ali por 4 parâmetros principais. Primeiro, ele precisa ter um dividend yield maior do que zero. Ou seja, nos últimos 12 meses ele tem que ter distribuído alguma coisa, pelo menos uma vez. Ele não pode ser um fundo de fundos, ou seja, os FOFs estão excluídos do Suno 30. Ele precisa constituir também o IFIX e não pode, o quarto parâmetro, ele não pode ser monoativo. Ele precisa ter mais de um ativo, mais de um imóvel dentro do fundo. E aí dessa forma ele consegue dar uma modernizada no IFIX, que é o índice que tem muitos mais fundos imobiliários lá e que tem uma penca de fundo monoativo lá e que não seria um índice de tanta qualidade assim para o investidor mais moderno que busca diversificar de forma mais efetiva. A parceria da Kilima com a Suno, então, se dá com a Kilima sendo gestora, como eu já falei, e a Suno como sendo a Suno Research, né, o Tiago Reis e o professor Baroni, como sendo os donos dessa tecnologia de cálculo que faz o Suno 30, que faz esse índice, e aí a Suno cede essa tecnologia para a Kilima replicar o índice dentro lá da carteira dela no fundo imobiliário. Então, se eu comprar o KIZO 11, eu vou estar comprando o Suno 30, vai ser a mesma coisa? Sim e não, e eu vou te explicar por quê, logicamente. Sim, porque todos os fundos que fazem parte do KIZO 11 estão na carteira do Suno 30. Não tem condições disso ser diferente. Mas não, porque dentro do Suno 30, os pesos de cada fundo imobiliário são iguais. Então, se eu tenho 30 fundos, divididos igualmente, peso na carteira de cada um é de 3,33%. Já no fundo imobiliário, no KIZO 11, a gestora, a Kilima, tem uma liberdade maior para trabalhar com isso. Então você vai lá encontrar, às vezes, fundos imobiliários com peso maior do que 3,33 e menor do que 3,33. E eu acho que isso é extremamente saudável, até para diminuir a posição em fundos que não são tão interessantes, como no meu caso eu acho que seja o BBPO, e aumentar a posição no fundo, né, em papéis mais relevantes. Só que isso ele tem uma brecha lá que ele pode trabalhar. Ah, Luiz, então se o KIZO 11 replica o índice Suno 30, então quer dizer que ele é um ETF. Eu acho que daria para dizer isso, mas conceitualmente, na prática daria para dizer isso, mas conceitualmente isso estaria errado. Primeiro porque o fundo, como eu já falei, ele não replica os mesmos pesos do Suno 30, como uma ETF faria, ela replicaria fielmente o índice. E segundo, porque a ETF não distribui dividendos e aí o KIZO 11 realmente já começou a distribuir. Então, na teoria, não seria um ETF, a gente trata ele como fundo de fundo. E aí entra duas coisas importantes que eu acho que a gente precisa ter em relação à gestão, para a gente medir lá, calibrar se a taxa de administração lá estaria correta ou não, alta ou baixa. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o que é então a gestão do KIZO 11? Se ele só replica o Suno 30, mas tem essa flexibilidade para trabalhar uma gestão ativa ou uma gestão passiva? Bom, ela é passiva, ela atua passivamente, somente replicando a carteira, mas ela é ativa quando ela precisa arbitrar esses fundos que possuem na carteira lá, quando eles estão fazendo subscrições, ou quando ele precisa mudar a carteira conforme o Suno 30 muda. Isso não acontece com tanta frequência, pelos parâmetros que o índice usa para fazer a carteira, e aí essa mudança ocorre a cada 3 meses, ou seja, trimestralmente, e aí o gestor precisa ir lá e mudar alguma coisa caso isso aconteça. E aí, dessa forma, ele atuaria ativamente. A taxa de gestão do KIZO 11 ela é em forma de cascata, hoje ela está
em 0,65%. Se a gente for comparar com outros fundos de fundos, a gente vai achar isso barato, só que por causa dessa replicabilidade de uma carteira teórica pré-existente, sendo o fundo 30, isso seria um pouco caro, já que a taxa de administração dos ETFs lá que fazem essa mesma coisa é de 0,30. Só que aí, como é cascata, ele começou com 0,65 e vai até 0,50 quando o KISO 11 passar a valer mais de 1 bilhão de mercado. Bom, explicado tudo isso, o KISO 11 é sim um fundo de fundo, não como os outros, né, porque ele replica lá um índice, mas ele deve sim ser tratado como fundo de fundo. E aí eu chamo a atenção para a gente olhar sempre o PVP na hora de investir. O KISO 11 ele já está um PVP um pouco acima de 1, então por ser um fundo de fundo, é um fundo de papel, e eu sempre alerto aqui para a gente olhar para essa métrica de precificação quando a gente vai comprar algum fundo de papel. Quando eu fiz a pesquisa, o PVP dele estava sendo negociado a 1,09. E para que tipo de investidor então serviria o KISO 11? Para quem é que vale a pena investir nisso ou não? Na minha opinião, para o investidor iniciante que quer começar a investir em fundos imobiliários, diversificando, mas de forma ainda engessada, né? Porque esse fundo de fundo não pode investir em qualquer coisa, ele só pode investir nos fundos que compõem a carteira do Suno 30, e aí confiando no trabalho lá da Suno e confiando no trabalho da gestão do KISO 11 da Killiman. Eu já falei aqui no canal que eu, particularmente como investidor, não gosto muito de fundos, mas isso é uma particularidade minha, porque busco entender mais, estudo muito mais, então para mim faz mais sentido eu tomar as minhas próprias decisões do que terceirizar isso para um gestor, para uma terceira pessoa fazer esse trabalho por mim. Considero sim uma boa estratégia para quem está começando, mas ainda que diversifique entre outros fundos de fundos, porque o KISO 11 ele é mais fechado nessa estratégia, né? Ele só replica lá a carteira do Suno 30. Então, acho que seria interessante uma diversificação com outro fundo de fundo mais aberto lá, e aí você precisa estudar e buscar alguma coisa que case legal com a outra. Acredito sim na confiança da Suno, já falei, professor Baroni e Thiago Reis, excelente, confio muito no trabalho deles e acredito que essa confiança vai se traduzir numa excelente distribuição para o KISO 11. Então acho que ele vai alcançar muitos cotistas. Só friso lá a questão para olhar sempre, ter cuidado com a questão lá do PVP, do preço lá que se vai comprar. É um fundo bebê, ele começou a ser negociado na bolsa tem pouco mais de um mês, dia 15 de janeiro, aliás, vai fazer um mês ainda. O relatório, por estar bem no começo, é bem enxuto, conforme o fundo vai ganhando mais tração, ele vai, com certeza, acho que vai melhorar esse relatório. Por isso que eu não resolvi nem trazer aqui agora, porque tem muito pouca coisa lá. Mas tem a história do fundo, como o fundo foi criado, quais são as estratégias, como é que o gestor trabalha ou não. Se vocês quiserem que eu traga aqui para apresentar, contar tudo isso para vocês, comenta aqui embaixo, que aí eu faço um vídeo só em cima dos relatórios do KISO 11. E se você gostou, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo.